Olá, eu me chamo Alan Marcelo e juntamente com a minha colega Amanda da Silva Rodrigues, nós viemos lhes apresentar o nosso trabalho com o título de Lixos Eletrônicos, a qualificação de íons de prata para o combate a bactérias, orientados pela professora Alessandra Quadros da Costa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Escola Estadual Técnica São João Batista por nos disponibilizar todo o equipamento e material necessário para o desenvolvimento das práticas do nosso projeto e aos nossos colaboradores, mestra Georgia, mestre Paulo, professora Letícia e professora Alessandra, que é a nossa orientadora, sempre nos guiando desde o início do projeto e do curso a sempre questionar e puxar o nosso máximo, dando exemplos de vivências anteriores até suas próprias práticas em seus projetos na sua época de curso, quanto a outras orientações anteriores de outros projetos que vêm orientando com o passar dos anos. Essa pesquisa apresenta como temática a qualificação de prata extraídas de lixos eletrônicos, comparando a sua pureza com a prata pura e seu agente antibacteriano, para depois, futuramente, utilizarmos contra bactérias. A qualificação de íons de prata extraídos do lixo eletrônico, com o objetivo de diminuir a poluição no meio ambiente e, consequentemente, incentivar o descarte correto desses materiais, a intenção do trabalho consiste em reutilizar a prata retirada de lixos eletrônicos para eliminar as bactérias. Inicialmente, são as gram-positivas, que queremos utilizá-las em curativos, anti-alérgicos, máscaras, travesseiros e colocá-las novamente em utilidade. Para isso, foram consultados materiais bibliográficos que auxiliaram o desenvolvimento do referencial teórico, como documentos relatando a utilização dos íons de prata no combate a micro-organismos, por sua característica antimicrobiana e sua eficácia comprovada em estudos recentes. Durante as experimentações laboratoriais, se mostrou mais fácil e barato a formação de cloreto de prata, assim as estratégias metodológicas da pesquisa visam também a aplicação do cloreto de prata contra micro-organismos. Os resultados até o presente momento apontam que os íons de prata apresentam alto poder bactericida e que o cloreto de prata apresenta todas as características que torna utilizável. Bom, a prata é um dos principais metais, um dos metais mais raros, perdendo somente para o ouro em questões financeiras. Ela data desde antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Tem objetos que datam dessa época, como talheres, pratos, bules, bandejas, que eram os principais produtos, os principais objetos feitos de prata. Tá? Naquela época ela era mais utilizada como estética ou como valor comercializante, como é hoje em dia o real, o dólar, o euro e qualquer outra célula comercializante. Mas hoje em dia a prata vem se mostrando mais utilizada no meio da medicina, como em travesseiros antialérgicos, em máscaras também, em bandetes curativos. Tem médicos que têm seus bisturis, que seus equipamentos são inteiramente feitos de prata, por causa da sua reação antibactericida, prevenindo e evitando ao máximo alguma infecção no meio da cirurgia, em transmitir alguma infecção. Como vou dizer mais para frente da apresentação, as bactérias gram-positivas, que são os principais causadores de infecções hospitalares. Então, a prata previne isso, que essas bactérias se desenvolvam no meio da cirurgia ou nos ferimentos que estão sendo cuidados. A prata é extraída das placas de circuito impresso, que está localizada em todos os eletrônicos, é qualificada para a utilização contra as bactérias. Em média, o consumo de eletroeletrônicos cresce em 2,5 milhões de toneladas métricas a cada ano. Isso se deve às novas inovações do desenvolvimento tecnológico e hábitos consumistas. No Brasil, a geração de lixo eletrônico produzida são de 1,5 mil toneladas anualmente, e apenas 30% de lixo eletrônico recebe a sua devida reciclagem a fins da logística reversa. Nos equipamentos eletrônicos, tem na sua composição em média de 60% de metais, e nela está a prata,
que encontra-se de 300 gramas a 1.000 gramas. O objetivo geral do projeto é reciclar os equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, notebook, TV, que são descartados incorretamente. Assim, nós podemos pegar essas placas-mães ou não, extrair a prata, que é um dos principais metais que tem nela, e botar para o comércio de novo, principalmente para a ala da saúde, onde recursos sempre são bem-vindos. Nós temos aqui também nossos objetivos específicos, que seria obter as placas-mãe, que é nosso principal produto de trabalho, em gerar os íons, em qualificá-lo, em estudá-lo mais e botar de volta no comércio. Nossos objetivos específicos estão bem detalhados no slide ao lado, porque é isso que temos que fazer, é o nosso principal foco, é isso aí. Algumas coisas conseguimos fazer até o presente momento do projeto e outras não, porque como se trata de um metal onde nós precisamos trabalhar com mais frequência, com mais equipamentos, com mais produtos, com mais tempo também, tem algumas coisas que não foram feitas, mas a intenção do projeto é realizá-las. Os lixos eletrônicos são um conjunto de diversos metais, onde é formado por produtos elétricos e eletrônicos, que foram descartados por não apresentarem mais utilidade. Segundo o relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, de 2017, o Brasil produz em média 1,5 milhões de toneladas por ano de lixo eletrônico. E isso gera o acúmulo de lixo, justamente por causa do desenvolvimento crescente tecnológico e os hábitos consumistas da população. Bom, como eu disse anteriormente, a prata não está sendo encontrada em alta quantidade, em abundância nos tempos de hoje, mas ela pode ainda ser encontrada em meio nativo, como apresenta na figura 1. Atualmente, a prata é mais reutilizada, mais reciclada. Ela vai para o seu produto, depois do produto descartado, a própria empresa, muitas das vezes, reutiliza a prata que está em seus compostos eletrônicos. Ela acaba fazendo sua própria reciclagem. Mas muitos desses equipamentos não são reciclados e muitas da prata é perdida no meio ambiente. No caso, nesses grandes lixões que tem de lixos eletrônicos, acaba se perdendo uma alta quantia de prata. Como apresenta aqui na figura 1, temos a prata em meio nativo e como temos na tabela 1 também, temos as características da prata. Dessa vez, o projeto visou trabalhar com as bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas estão presentes no nosso dia a dia mais do que podemos imaginar, do que imaginamos. Ela está presente no nosso corpo, possui locais do nosso corpo onde não afetam nada, não possuem doenças, mas algumas bactérias gram-positivas possuem características para causar algum tipo de doença. Ok? Tem bactérias gram-positivas que estão na nossa pele que não causam nada. Elas são feitas, elas têm uma função e por isso estão ali, mas tem outras que não têm. As bactérias gram-positivas são causadoras de doenças hospitalares, as infecções hospitalares, e estão presentes também em produtos lácteos e muitos outros produtos que nós consumimos diariamente. Atualmente, as bactérias gram-positivas estão mostrando resistência quanto antibiótico, e isso foi o que nos chamou mais atenção. No caso, o objetivo do trabalho é utilizar os íons de prata para combater bactérias que, assim como as gram-positivas, estão criando resistência a antibióticos, vacinas, a medicamentos em geral. As nanopartículas de prata apresentam diversas propriedades terapêuticas, assim como as atividades antimicrobianas, anti-inflamatória e antitumoral. Apesar de apresentar muitos benefícios, há estudos que comprovam a toxicidade da prata em diferentes linhagens celulares. O objetivo do trabalho foi avaliar a citotoxicidade de atividades antimicrobianas nas nanopartículas de prata, obtidas por síntese verde. No ensaio de viabilidade celular, na concentração de 0,25 micrograma por ml, não houve morte celular significativa, além de apresentar atividade antimicrobiana. Por meio de resultados obtidos, é possível concluir que as nanopartículas de prata podem ter utilidade terapêutica em baixas concentrações. Uma das nossas principais preocupações quando resolvemos trabalhar com a prata é se ela era tóxica para o ser humano. Nós estudamos e há grandes debates ainda sobre a toxicidade da prata.
Até onde nós sabemos, a toxicidade da prata pode sim ocorrer através dos íons prata, que são gerados quando a nanopartícula de prata tem contato com água ou oxigênio. No momento que ela tem esse contato, é gerado íons prata que podem causar algum tipo de intoxicação. Talvez, mas não é nada comprovado. Todos os artigos que nós estudamos, sempre há esse grande debate, essa grande dúvida. A nanopartícula de prata, o íon prata, tem toxicidade? Ele é tóxico para o consumo do ser humano? Acredita-se que não, até porque ela é muito utilizada, como mencionei anteriormente, em curativos, máscaras e em travesseiros antialérgicos. Então, até o presente momento, é aceito que não existe toxicidade, não existe um nível de tóxico da nanopartícula e do íon prata. Bom, aqui temos o fluxograma da primeira fase do projeto, onde nós trabalhamos somente com a parte bibliográfica. Temos aqui os sites que pesquisamos, as palavras-chave e os anos que nós nos limitamos a pesquisar isso tudo. Das pesquisas bibliográficas, onde realizamos a primeira fase do projeto, é indicadas as características da prata e suas propriedades terapêuticas, assim como sua eficácia como anti-inflamatório, antimicrobiana e antitumoral, assim como sua nanopartícula. Já na segunda fase do projeto, onde colocamos toda a parte teórica em prática, realizamos a desintegração das placas de circuito impresso, sendo possível a extração da prata, ocorrendo a formação do cloreto de prata, um produto final de baixo custo e não demanda tanto tempo para a formação dos íons de prata. Na primeira fase do projeto, nós visamos as pesquisas bibliográficas, tanto na formação de íons de prata quanto a extração de prata. Já na segunda fase do projeto, nós botamos em prática nossos conhecimentos, principalmente a extração de prata. Nós fizemos a extração de prata e ocorreu tudo conforme o planejado, conforme o fluxograma 2 que nós mencionamos anteriormente. Nós extraímos a prata das placas-mães e o produto final gerado foi o cloreto de prata, não o íon prata ou a prata pura, no caso a prata 100% prata. Foi gerado o cloreto de prata. Não formamos o íon prata por causa que demanda mais tempo e equipamentos que não possuímos. Graças à Escola Estadual Técnica São João Batista, nós conseguimos os materiais básicos para gerar o cloreto de prata, que seriam os ácidos principais, ácido nítrico, ácido clorídrico e os equipamentos, que seriam o bico de Bunsen, mas foi utilizado mais a chapa de aquecimento, os beckers, esses pequenos equipamentos que fazem toda a diferença, senão não é feito o procedimento.